A gente vê que bateu o desespero, que o governo está em pânico com a maneira como eles reagem a cada denúncia nova que aparece contra o governo. Eu vou dar alguns exemplos. Quando veio a denúncia de que o porteiro falou que o assassino da Marielle ia para a casa 58, lembra? Quem estava na casa 58? O Bolsonaro foi avisado pela Rede Globo horas antes. Então o Bolsonaro ele sabia que ele ia ter que responder àquela denúncia e ele teve um bom tempo para pensar no que fazer. O que ele fez? Ele estava na Arábia Saudita, era madrugada, ele colocou lá um terno e foi xingar a Globo. Essa foi a estratégia dele, eles pensaram naquela estratégia, não foi uma coisa espontânea, porque o Bolsonaro sabia várias horas antes. Inclusive naquele vídeo ele fingiu que era uma coisa espontânea, parte da estratégia. Quando o Sérgio Moro caiu do governo e caiu atirando, o Bolsonaro sabia quais seriam as denúncias que o Moro faria e o Bolsonaro, ele não tinha muita resposta contra aquilo, mas ele seria obrigado a responder porque era uma coisa muito grave e era uma pessoa de muito prestígio. Todo mundo falava, o governo Bolsonaro vai começar a cair quando o Moro sair. Realmente, agora as denúncias estão começando a tomar outra proporção. Aí o Bolsonaro fez uma coletiva horas depois, mas ele já teve muito tempo antes para pensar no que ele ia falar. Deu a denúncia ontem do Paulo Marinho sobre o Queiroz, a investigação do Queiroz ter sido vazada antes, inclusive a Polícia Federal ter atrasado essa operação para depois da eleição para ajudar o Bolsonaro a ganhar. Tem vários crimes aí envolvidos. O Bolsonaro não falou nada até agora. Já se passaram 17 horas e o Bolsonaro ele fez 2 aparições e ele não falou nada. Hoje, nos atos pró-Bolsonaro, ele estava com o povo dele, com o gado dele, né? E ele não falou nada sobre isso. Quando a imprensa tentou perguntar, ele encerrou e foi embora. Por quê? Porque ele não sabe o que falar. Que ele ainda não conseguiu criar uma estratégia. E o pior, essas denúncias podem escalar muito. Eu vou falar por quê. Paulo Marinho falou, o Flávio Bolsonaro, eles procuraram dois escritórios muito famosos de advocacia, muito grandes, caríssimos. Um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. E eles elaboraram uma estratégia que era o Queiroz vai depor, ele foi intimado a depor depois. Quando o Queiroz for depor, ele vai assumir toda a culpa e a gente vai focar só no Queiroz e tentar tirar o bolsonarismo dessas denúncias. Essa era a estratégia inicial de 2 escritórios de advocacia bem famosos. Mas o Bolsonaro tinha um amigo advogado que se chama Vassef. Esse advogado, Vassef, ele é o advogado do Flávio Bolsonaro e o advogado do Queiroz. Ele é advogado dos dois, ele é amigo do Bolsonaro há muito tempo. E esse advogado falou, não, na última hora, logo antes do Queiroz depor, lembra que o Queiroz ia depor, aí ficou aquela, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz? Então, o plano inicial era o Queiroz ir depor, não ia ter isso de cadê o Queiroz. Mas esse advogado amigo do Bolsonaro falou, não, muda tudo, o Queiroz não vai depor e a gente vai tentar fazer de outro jeito para que isso chegue no STF e o STF barra a investigação. Vamos tentar na maneira mais malandra, que é um Bolsonaro acostumado com corrupção. Ok, o que aconteceu? Queiroz não foi depor, ficou aquela, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Ele deu entrevista para SBT, mentindo, falando que vendia carros, aquela mentiraiada toda. O STF barrou a investigação por um mês, a investigação voltou, o Dias Toffoli barrou a investigação, ficou 5 meses parada, depois a investigação voltou e aí teve mais coisa. Então o plano desse advogado amigo do Bolsonaro deu certo por um tempo, porque logo depois que o Bolsonaro assumiu, a investigação ficou parada por mais de um mês, até 2 meses. E aí o Marco Aurélio Mello mandou voltar a investigação. Depois o Dias Toffoli, barrou a investigação por muito tempo. Ficou entre junho até novembro, a investigação ficou parada. Em novembro, o STF, em plenário, mandou voltar a investigação. Isso não estava nos planos. Foi ali que o bolsonarismo começou a ruir. São quase 6 meses de investigação. Nesse tempo, a investigação já descobriu como o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro, o Queiroz organiza tudo, transfere o dinheiro para a milícia constrói um prédio, vende apartamentos, eles dividem todo o dinheiro, todos ricos, todos milionários. Pois bem, o Paulo Marinho falou, o Flávio Bolsonaro procurou 2 escritórios de advocacia. A Globo foi atrás e os escritórios de advocacias, pelo menos um deles, respondeu e falou, sim, é verdade, eles nos procuraram. E ferrou. Sabe por que ferrou? Porque agora está comprovada a denúncia. E os Bolsonaro caladinhos. O Flávio Bolsonaro só falou no Twitter, o Paulo Marinho está desesperado, ele quer o meu cargo. Porque, para quem não sabe, o Paulo Marinho é o suplente do Flávio. Agora, o escritório de advocacia que foi procurado também confirmou, falou, fomos realmente procurados para defender o Queiroz. Mas, no fim, não defendemos. Exatamente o que o Paulo Marinho falou, o escritório de advocacia confirmou. Então agora ferrou, porque agora tem testemunha. E sabe qual é a pior parte? Hoje, a PGR falou,
Vamos investigar isso. Isso entrará na investigação das denúncias lá do Sérgio Moro. Isso vai estar no centro da investigação. Então, será investigado. E, para piorar, ainda tem um inquérito das fake news no STF. O inquérito do Alexandre de Moraes, as poucas notícias que tem são que o inquérito é tão sigiloso que nem os delegados da Polícia Federal sabem o que está se passando. Esse é o tamanho. A única pessoa, uma pessoa no Brasil, sabe o que está acontecendo nesse inquérito. É o Alexandre de Moraes. Os delegados e os agentes da PF que estão investigando, eles dizem que quando chega alguma ordem do STF, assim, quebra o sigilo telefônico de não sei quem, a ordem chega com o mínimo de informações possível, eles não sabem o que estão fazendo, é como se o Alexandre de Moraes pedisse uma pecinha de um quebra-cabeça. A Polícia Federal vai lá, investiga e dá para ele a pecinha do quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça inteiro, o panorama, o que está sendo investigado, onde está a investigação, quem está sendo investigado, nem os policiais federais sabem, só o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele não é algum ministro da STF covarde, não. Foram protestar bolsonaristas na frente da casa dele 2 semanas atrás, lembram disso? Lembra disso? Foram presos, estão presos, e não estão presos em delegacia não, foram hoje transferidos para uma penitenciária. Os terroristas bolsonaristas que foram incomodar o ministro Alexandre de Moraes estão numa penitenciária. Enquanto tudo isso está acontecendo, novas denúncias, Sérgio Moro, Paulo Marinho, tem 2 inquéritos no STF. Tem em paralelo a isso, e mais lentamente, a CPI das fake news. Tem, em paralelo a isso, não se esqueça, a investigação da rachadinha continua no Ministério Público do Rio de Janeiro. E tem mais 3 investigações no Rio de Janeiro do Ministério Público. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Você inscrevendo no canal, ficando maior, são mais canais pedindo, mais gente pedindo novas eleições e fora Bolsonaro. Então vem com a gente e vamos derrubar esse governo juntos. Falou!